Bom dia, quinto ano, segunda-feira, dia 11/1/2021. Chegamos aí, iniciar mais uma semana e a última semana de aula, certo? Do ano letivo de 2020. Depois, agora, a partir do dia 15, a gente dá uma paradinha, ficamos de recesso e a gente volta em fevereiro com o início das aulas do ano de 2021. Hoje a gente tem aula de História. E hoje a gente vai encerrar aí o nosso livro de História com os nossos conteúdos. Pega teu livro de História e vamos iniciar mais uma aula, certo? Livro de História. Tem uma atividade que foi para casa, mas foi uma pesquisa. E alguns alunos já enviaram para a tia Fabiana lá no aplicativo e também no nosso grupo. Quem ainda não mandou, envia aí essa pesquisa, certo? A gente vai falar hoje sobre novas eleições presidenciais e a mudança de governo na página 267 do livro de História. Pega seu livro de História e vamos iniciar aí mais uma aula. Página 267, História. Hoje é 11/1/2021. Correto? E vamos lá iniciar mais uma aula. Novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Mesmo após o processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população. Em sentido oposto, duas correntes político-ideológicas polarizam a disputa e o debate político em todo o Brasil. Um lado, os cidadãos pró-impeachment, chamados representantes da nova direita do Brasil, que defendiam uma alternativa do poder, e do outro, os cidadãos contra o impeachment, chamados representantes da esquerda do Brasil, que defendiam a permanência de um governo de esquerda, inclusive cogitando a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. A polarização política do país foi o reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018 para o presidente da República, governador, senador e deputado federal e estadual. Essas correntes políticas dividiram as eleições nacionais, não apenas ao nível federal, presidência, mas também aos níveis locais, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Outras outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o uso maciço das redes sociais, responsáveis por mobilizarem, como nunca antes na história do Brasil, um grande número de eleitores em torno do debate político tomou conta do país. Na página 268, ele vai falar sobre as correntes políticas no cenário nacional. Mesmo se referindo aos termos antigos, leia o quadro Curiosidade abaixo, os termos direita e esquerda se referem a um contexto mais complexo no cenário nacional. E a gente sabe que nós estamos vivendo aí, né, esse conflito do pessoal que é da direita, do pessoal que é da esquerda. E aí, a gente viu aí uma grande disputa na última eleição que a gente teve para presidente, não é? O pessoal que se diz da direita e o pessoal que se diz da esquerda. E aí ele fala sobre a esquerda. Vamos ver agora. Em nosso país, o termo refere-se aos partidos e indivíduos que defendem um controle maior do Estado sobre as atividades econômicas da nação, além de políticas que direcionem recursos financeiros para programas sociais e que favoreçam o que se chama estado de bem-estar social. Alguns dos maiores representantes dessa corrente no Brasil são os partidos dos trabalhadores, que é o PT, o Partido Comunista do Brasil, PSDB, e o Partido Socialismo
e Liberdade, PSOL, e o Partido Popular Socialista, PPS. O partido PT, ele vem sofrendo diversas acusações, se fala muito de muitos anos que o PT ficou aqui no nosso país, e aí ele era o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da presidente Dilma Rousseff, e aí foi aqueles escândalos de corrupção. Por conta de tudo isso, houve o impeachment de Dilma, e aí, quando a gente lê a página anterior, ele fala que muitos queriam que Lula voltasse, mas aí Lula também, segundo aí falam que Lula também ele está envolvido em muitas corrupções. Na verdade, em outras palavras, é muito roubo que existe aí no nosso país. E aí a gente vai falar da direita. A direita brasileira possui posicionamento que defende a redução ou completa não participação do Estado nas decisões econômicas e favorecimento do livre mercado, o que se traduz em redução de impostos e abertura econômica, além de políticas que favorecem o individualismo e o subjetivismo da economia. Alguns dos principais partidos que compõem a direita do país são o Partido Progressista, que é o PP, o Partido do Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, e o Partido Novo, e o Partido Social Liberal, PSL. É muito partido, não é? São muitos senadores, muitos deputados federais e estaduais. É muita desigualdade social que a gente vive no nosso país. E o que eu falo é que o povo ele tá cansado de ser enganado. A gente fica sem saber em quem acreditar. É muita roubalheira. Quando a gente estuda história, a gente vê que a corrupção vem desde a época de Dom Pedro, que nada é novo. O que acontece hoje é que a mídia, a tecnologia, o meio de comunicação, ele está aí para mostrar, ela está ali em cima, mas a gente vê que a política brasileira, ela não é fácil. E muitas vezes eu costumo dizer que a população, o povo brasileiro, ele não tem muita opção. Porque a gente não sabe, a gente não confia, não existe um político ali confiante. A gente não sabe quem é honesto, quem não é. Parece que quando um cidadão ele quer entrar na política, a gente já olha com outros olhos. A gente não consegue direcionar um olhar correto. A gente não consegue acreditar na honestidade por tantas corrupções que o nosso Brasil ele vem enfrentando. É muita briga por tudo. Eu estava vendo aí uma reportagem. A gente vive hoje uma pandemia que está matando muita gente. Não é brincadeira. Esse Covid, ele mata sem distinção de idade, raça, cor. Morre idosos, pessoas novas. Morre todo tipo de gente. E quando existe aí uma possibilidade de uma vacina, eles ainda brigam, não é? Existe aí um jogo político no meio de tantas vidas perdidas. Quando eu digo tantas vidas perdidas, eu falo que só não morreu pobre. Quantos artistas aí morreram? Não é? Genival Lacerda morreu quinta-feira. Ele era um artista aqui do Nordeste. Aquela atriz de Sete Bruno, ela faleceu. Eu tenho uma colega que faleceu dia 5, dia 7, o marido faleceu. Ou seja, a gente está vivendo hoje um cenário de uma pandemia que a gente precisa de muitos cuidados, que a gente precisa se conscientizar, mas mesmo assim os políticos ainda encontram, né, possibilidade, brecha de brigar, eles brigam por tudo. Eu vi outra reportagem que o preço da seringa, ele triplicou, ou seja, essa pessoa, ela não tem consciência, gente, porque para que triplicar o preço de algo que é necessário, que é essencial, mas o que reina é o dinheiro. E a gente está vendo aí em outros países que a vacinação já começou, mas a gente vê aqui uma disputa política. Antes do ano passado, no início da pandemia, outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão do dinheiro que foi
que os governadores, que os prefeitos das cidades, eles tiveram direito. E aí quando a gente começa a imprensa, o meio de comunicação a falar, a dizer, a gente começa a ver diversas coisas. A gente vê que muitos respiradores não serviam, que os leitos de UTI já estavam superlotados. Por quê? Porque a saúde nunca foi prioridade no nosso país. A educação nunca foi prioridade no nosso país. Né? Nunca houve um investimento na nossa educação. Não é verdade? Não há um grande investimento. Então, a pandemia chegou e matou milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em vários países. Mas a gente vê que o nosso país, ele não estava preparado, e ele não está preparado. Muitas pessoas morreram porque não tinham leito. E não tinham leito porque era o Covid? Não tinha leito, gente, porque já não tinha antes. Não tinha antes. Eu lembro que no mês de janeiro, eu fui ao Hospital da Restauração. Meu filho faz tratamento lá, neurológico. E eu precisei ir ao 7º andar. E eu passei pela emergência. E tinha diversas pessoas, dezenas de pessoas, no chão, nas macas no chão. E ainda não se falava do Covid em janeiro do ano de 2020. Quando foi em fevereiro, houve o carnaval, né? Aí o Brasil, o Recife, Olinda recebeu vários turistas. Em março, o Covid estourou. E aí, morreram muitas pessoas e ainda estão morrendo. Né? Ainda está morrendo. E aí houve o dinheiro. O dinheiro chegou. Né? Mas quando chega o dinheiro, chega junto com a corrupção. As pessoas não têm noção. Né? Eu nem sei definir. Muitas pessoas perderam seu trabalho, muitas pessoas perderam sua família. Aí, o que foi que aconteceu? Em novembro, a gente teve o quê? As eleições. Na verdade, as eleições estavam aí. E nas eleições, a gente não via essa questão do governo falar, né? De questionar, de impor. Estava aí as aglomerações na rua. Eu lembro que eu saí na Agamenon Magalhães, estava lá uma passeata. Todo mundo lá. Mas o governo não se posicionou. Andar nos ônibus. Na região metropolitana do Recife. Anda nos ônibus. O Covid está aí. Quando se é questionado, existe uma desculpa. Ou seja, é política. O Brasil, ele vive uma corrupção que o brasileiro não sabe em quem confiar. É muito difícil, gente. E eu volto a dizer, isso não é de hoje, tia Fabiana, não. Quando a gente lembra antes da ditadura, que você não podia falar, que você não podia expressar, que você era morto, torturado, esquartejado. Lembra de Tiradentes, o que foi que aconteceu com ele? Então, muita coisa melhorou, claro, muita coisa melhorou. Mas muita coisa precisa melhorar ainda mais. Precisa mudar muita coisa. É muito jogo político, é muita briga política e o povo fica ali no meio. Fica ali. Não se acredita na justiça, não se acredita, as leis não são para todos, a desigualdade social está aí. Infelizmente, é isso. Mas vamos lá. Quando falamos em subjetivismo, queremos dizer que os estados e as decisões econômicas levam em consideração que a sociedade, sendo composta por indivíduos, é quase impossível de ser prevista de forma fixa, exigindo sempre um olhar atento às mudanças que ocorrem nela. É interessante notar que as noções de esquerda e direita no Brasil envolvem o grau de participação do Estado na vida pública.
o que engloba vários partidos tradicionalmente opostos aos citados acima, mas que se assemelham a eles nesse quesito. Direita e esquerda na Revolução Francesa. Durante a fase inicial da Revolução Francesa, de 1789 a 1799, a burguesia da época buscava o apoio da população mais pobre na Assembleia Nacional Constituinte daquele país. Entretanto, a nobreza e o clero não gostaram dessa participação da camada menos favorecida do país nas decisões políticas, para não se misturarem à nobreza. Olha só. E o clero sentavam-se à direita na Assembleia, enquanto membros da burguesia e representantes populares à esquerda. Vem daí a origem dos termos esquerda e direita. E aí, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente já vê. Né? Lembra dos escravos? Vamos lembrar dos escravos? Que os donos que tinham plantações de cafés, eles queriam ser indenizados por conta da abolição. Ele tinha a mão de obra por conta dos escravos, eles comiam o resto, eles viviam de forma inadequada, mas estava lá. Quando se acabou essa abolição, eles não queriam ser indenizados, porque os negros eles eram vendidos como mercadoria. Lembra? Eu vi uma reportagem na televisão de uma senhora, né, uma mulher, que ela viveu de forma escravizada, agora bem no século XXI. Ela conta a história, eu assisti, que ela contou que a mãe foi lá, deixou ela na porta, e aí a família acolheu. E a família acolheu de forma de ajudar. E aí ela conta que desde os 8 anos de idade que ela trabalhava nessa casa. Um dos tios dessa família faleceu e deixou uma pensão para essa mulher de 8 mil reais. Essa mulher não tinha direito a essa pensão. E aí foi descoberto porque ela só estudou até a 3ª série. E aí ela começou a escrever cartas e colocar debaixo da porta dos outros vizinhos. E aí houve uma denúncia. E essa mulher está lá há mais de 30 e poucos anos. Aqui no nosso país. Brasil. E a senhora dona de casa era uma professora. Uma mulher bem instruída. Uma mulher que conhecia dos direitos, conhecia de tudo. Mas olha, como são as coisas. Essa mulher ela vivia como escrava. Eu vi a reportagem que ela pegou o primeiro dinheiro alguns meses atrás, o seu próprio dinheiro alguns meses atrás. Essa senhora já não estava mais com essa mulher que tinha acolhido ela quando criança, já estava com o filho dela, morando com o filho dela e com a nora dela, mas quem recebia o dinheiro deixado para a mulher era eles. E ela disse que não via esse dinheiro. Eles davam a ela uma pequena quantia. E aí? E a gente Tia Fabiana, mas acabou a escravidão. Acabou. Acabou. Mas na cabeça de muitas pessoas, não acabou ainda não. Ainda acha que o negro é mercadoria, produto de troca, de venda. Não é verdade? Vamos lá. As eleições presidenciais e o novo governo. Em meio à polarização política, novas eleições foram realizadas em todo o país, sendo a mais importante a disputa presidencial. Vários candidatos concorreram ao cargo mais disputado, mais importante da nação. Entretanto, o cenário polarizado centralizou os eleitores em um trono de 2 candidatos e suas respectivas políticas. De um lado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, substituiu a candidatura de Luiz Inácio da Silva, porque aí ele foi impedido de concorrer por ter sido condenado judicialmente e preso no ano de 2018. Haddad assumiu a candidatura representando a ala da sociedade que defendia a volta de governo de esquerda, interrompido com o impeachment de Dilma Rousseff. Lembrando que Dilma Rousseff foi a primeira mulher presidente do Brasil. Do outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que havia ganhado popularidade desde os protestos pró-impeachment, representava a sala da sociedade que defendia uma alternância de poder em relação à esquerda, juntamente
com a nova postura de redução da intenção estatal na economia nacional. Os casos de corrupção e a situação da economia que enfrentava maior índice de desemprego desde a volta do regime democrático, além de ainda presente sensação de insatisfação pelo impeachment, que elegeu após 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. O novo presidente Jair Bolsonaro, que tem como plano de governo uma proposta que mescla intervenções estatais com a política de cunho liberal. Vamos lá. A proposta de governo do novo presidente envolve políticas de privatizações de instituição, exceto em áreas que seu plano de governo chama estratégicas, além de reformas no âmbito do trabalho e da previdência social. E aí essa reforma da previdência social veio, viu, gente? E aí ela veio com tudo. E aí, Tia Fabiana, quem sofreu? O pobre. Jair Bolsonaro fez uma campanha fortemente centrada nas redes sociais, que desempenharam um papel decisivo nos resultados das eleições nacionais de 2018. Eleições e redes sociais. O Brasil é um dos países mais conectados à internet, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Em 2017, nosso país possui 120 milhões de pessoas conectadas, que, segundo o IBGE, representa 57,8% da população. Com uma parcela tão grande sendo usuária das chamadas mídias sociais, as redes de relacionamento desempenharam um forte papel nas eleições nacionais de 2018, com os candidatos utilizando os espaços digitais para impulsionar o alcance de suas campanhas. Não somente com o uso de analistas de impacto nas mídias sociais, vários candidatos apontaram um uso maciço das ferramentas digitais para promover suas campanhas. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ficou famoso por realizar transmissões ao vivo em que esclarecia dúvidas de seus eleitores e ponto de suas propostas de governo, chegando a possuir o maior número de seguidores nas redes sociais, mais acessada do país em relação aos demais candidatos à presidência. Outros políticos, como a candidata a vice-presidente pela chapa dos Partidos dos Trabalhadores, Emanuela de Ávila, do PSDB, também utilizaram as redes sociais como meio de campanha eleitoral e forma de os aproximar aos eleitores de todo o Brasil, tomando como exemplo a eleição presidencial. Alguns analistas dizem que redes sociais estão redefinindo o modo de fazer campanha eleitoral no Brasil, uma vez que candidatos que apostaram em realizar campanhas por tais instrumentos foram eleitos com uma margem grande de voto, enquanto candidatos que insistiram em fazer campanha por meios mais tradicionais, como a televisão e o dia eleitoral, tiveram fracos retornos eleitorais. E aí a gente teve uma eleição bem acirrada, bem complicada, a rede social está aí, e aí muitas coisas que se colocam, nem tudo que se coloca é verdade, né? Algumas verdades, algumas mentiras, houve muito conflito, muita confusão, e ainda há, né? Muitas coisas são ditas, muitas coisas são distorcidas, muitas coisas são faladas, interpretadas, é uma confusão. Mas vamos lá. Na página 271, a gente vai descrever algumas características dos posicionamentos políticos da direita e da esquerda. Vamos lá? Poderia acabar com direita e esquerda e deveria pensar mais no povo brasileiro. Não é verdade? Se os interesses fossem realmente melhorar o nosso país, não precisaria tantos de políticos, de tantos partidos. A direita defende a menor presença do Estado nas decisões econômicas do país.
favorecendo a abertura da economia e preceitos liberais. Ponto. A esquerda defende a maior presença do Estado nas decisões econômicas do país. Certo? Foi aí um resumo falando aí da esquerda e da direita. Vamos aí para o próximo. Lá aí no finalzinho, ele tem uma pergunta que é pessoal. Você concorda que as redes sociais representarão uma mudança no jeito de se fazer campanha eleitoral no futuro do nosso país? Sim ou não? E justifica a sua resposta. Aí é uma questão pessoal. Será que você acha que as redes sociais, ele vai aí modificar, representar uma mudança de fazer campanha? Se quando ele faz campanha na rede social, vai acontecer essa mudança? Por que acontece essa mudança? Tá certo? E aí você responde, é resposta pessoal. Na página 272, vamos lá. 272, ele diz o seguinte: compara as definições direita e esquerda no cenário brasileiro atual e estabeleça as diferenças com seus significados de origem. E aí você vai comparar o que a gente tem da direita e o que a gente tem da esquerda, certo? Você vai colocar qual é o significado dessa política da direita e dessa política da esquerda. Também é uma atividade pessoal. Já no quarto, ele diz o seguinte: que fatores influenciaram positivamente a candidatura do presidente eleito em 2018? Aí eu vou colocar aqui alguns fatores que fizeram com que esse presidente, Jair Bolsonaro, ele ganhasse essas eleições, certo? Quem ainda não copiou, pausa, porque eu vou precisar apagar o quadro. Deixa eu vir para cá. Primeiro, uma das coisas que fez com que ele influenciou foi os casos de corrupção. Os casos de corrupções, não é isso? Casos de corrupção. Apesar que a gente ainda tem muito. E a situação econômica, não é isso? Econômica do país. Foi uma eleição em que os casos da corrupção estavam muito grandes. Primeiro que o ex-presidente Lula da Silva ele foi preso. Antes dele teve o impeachment de Dilma. E aí foram vários fatores e o atual presidente, ele
Ele fez ele fez aí com que ele se elegesse em cima desses problemas que o nosso país estava passando. Era muito casos de corrupção, era o país numa crise econômica muito grande. Aí aqui a gente fala aqui com o maior índice de desemprego. Hoje também, viu, gente? A gente está aí com um índice de desemprego muito grande no país, além, bora ver aí, além da sensação, deixa eu ver se dá para ver da sensação de insatisfação por grande parte da população, não foi isso? Grande parte da população após o impeachment. Que esse impeachment foi da presidente. Correto? No último, é uma pesquisa. Pesquisa com a ajuda de um adulto as principais propostas do governo dos candidatos à presidência da República no ano de 2018. Registre em seu caderno e converse com seus colegas e professores na sala de aula. Os passo a passo é para você registrar os pensamentos dessas conversas. E aí, é uma atividade para que você pesquise novamente, não é isso? Sobre as propostas desses candidatos, certo? Chegamos ao final, 272. A gente aprendeu muita coisa nesse livro de história. A gente conheceu muita coisa, aprendeu muita coisa. Política, a chegada aí, o descobrimento do nosso país, a escravidão, a abolição, as revoluções, as entradas, as bandeiras, as expedições. Muitas coisas a gente aprendeu. No 6º ano, vocês vão aprender muito mais, bem mais a fundo de cada assunto desse abordado aqui, certo? Nossa última aula de história, a gente ainda se vê essa semana com nossas aulas de matemática, tá certo, meus amores? Fica com Deus. Manda aí as atividades ainda no nosso aplicativo e fica ligado aí na nossa última semana de aula aqui na nossa Escola Dinâmica, tá certo? Ó, beijo e a gente se vê essa semana. Tchau, tchau!